Graça e a paz, igreja. Obrigado. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Quem achou diz: o Senhor é bom. Amém. Diz assim: aos anciãos que estão entre vós, admoesto eu, que sou juntamente com eles ancião, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariedade, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quanto apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa. Repitam comigo, diga: quando aparecer o sumo pastor, recebereis a incorruptível coroa. Amém. O tema de hoje é 3 características que definem um bom pastor. Baseando no texto de 1 Pedro 5, do 1 ao 4, nós vamos ver que ser pastor é estar presente na vida do povo, não somente nas horas boas, mas acompanhando a cada dia, nos momentos difíceis, ouvindo e também ajudando. Ser pastor não é que a pessoa escolhe ser pastor. A pastora Nilza não escolheu ser pastora. Deus que a escolheu para ser pastora, juntamente com o pastor Teobaldo. Então nós podemos afirmar biblicamente que é um chamado de Deus para que um homem possa cuidar de outros homens, que ele chama de seu rebanho, Deus, e usa desse instrumento para cuidar de cada homem e cada mulher que se faz aqui presente e em todos os lugares. Então não é o homem que escolhe ser o pastor, não é o homem que escolhe o seu chamado, é Deus quem o chama. Deus quem chama a todos os pastores, todos os homens. E refletindo nessa palavra, eu me deparei com a palavra que Jesus disse: eu sou o bom pastor. Mas em Efésios 4:11, ele vai falar em 5 ministérios. E eu não vi Jesus falar em nenhum deles: eu sou o bom apóstolo, eu sou o bom evangelista, eu sou o bom profeta. Ele disse que ele é o bom pastor. Então, com isso, eu entendo que ser pastor é algo nobre. É algo que o próprio Cristo disse: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Então, Jesus, com a sua própria boca, ele disse que ele é o bom pastor. E nesse texto ele vai dizer que ele é o sumo pastor, que chamou todos os pastores para pastorear, cuidar, orientar, disciplinar, para ser um psicólogo, para ser um amigo, para ser um orientador financeiro, para ser um apaziguador, para ser aquele que está a fazer a vontade de Deus, ou trazer que a vontade de Deus se concretize na vida de todos aqueles que estão ao seu cuidado. Amém? O primeiro ponto é alguém que caminha junto, escuta e socorre. O que é ser um pastor? É alguém que caminha junto, que escuta e socorre. Como assim caminha junto?
A Bíblia vai dizer que eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Está em João, capítulo 10, versículo 14. E por que caminha junto? Porque se o pastor está caminhando junto com as suas ovelhas e uma vai se perder, ele vai e a resgata. Ele põe a sua vida em risco, ele sai de madrugada, ele acorda na hora imprópria, ele não come na hora certa, ele dorme tarde e acorda cedo para socorrer uma pessoa que está com a alma aflita, que está com o coração angustiado e que de alguma forma se embaralhou, não sei se por conta própria ou pela circunstância da vida. Mas o pastor, ele está disponível a todo o momento. E o pastor que tem a família, muitas das vezes, ou na maioria, ele larga a família, larga o seu horário, larga um compromisso para poder dar socorro, para poder prestar assistência às suas ovelhas. Por isso que Cristo disse: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me conhecem e eu sou conhecido por elas. Com isso nós podemos também entender que quando nós buscamos a Jesus como nosso pastor, nós passamos a o conhecer. Imediatamente ele também nos conhece profundo e há uma troca recíproca. Toda vez que nós buscamos a Jesus, ele olha e diz: aquele coração está com sede de mim. Ele quer um bom pastor. Se Jesus, que é o Filho de Deus, é o Verbo encarnado, que habitou entre nós, que se fez carne e venceu todas as provas, ele precisa que nós o seguimos e que nós nos tornamos conhecidos dele. Então, todos os pastores que é de carne, que é de osso, que tem que dormir, que tem que comer, que tem que beber, para que eles conheçam as nossas aflições, nós também temos que ser conhecidos deles. Agora imagine um pastor para cuidar de 200, 300, 400 mil ovelhas e para ele ir na casa de todos. Aí muitas vezes nós podemos dizer: mas o meu pastor não foi lá em casa. Imagine um homem, Ernesto, para ir na casa de 400 pessoas. Todos os meses, todas as semanas, todos os dias. Imagine um homem para aconselhar todos sem saber qual que está necessitando desse conselho. Se a palavra de Deus diz lá em Jeremias: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Deus, que é onisciente, é onipresente e onipotente, ele disse que a gente tem que buscá-lo para que ele possa vir e nos dar um socorro. E o homem também, que é limitado, ele precisa conhecer as nossas dificuldades e as nossas lutas, para que também ele possa nos prestar um socorro. Então, se Deus, que é Deus, ele tem esse princípio espiritual de que me busque e você me conhecerá, então o homem também, ele precisa saber das nossas lutas, das nossas limitações, para que a gente possa ser ajudado ou que possa ser socorrido. Quantos estão compreendendo? Diz amém. O bom pastor é próximo e é acessível, guiado pelo exemplo e pela presença ao lado do rebanho. O bom pastor, ele é acessível, guiado pelo exemplo e pela presença ao lado do rebanho. O homem, ele é acessível, o pastor, ele é acessível. Ele nos dá exemplo, mas como eu falei anteriormente, a presença para todo o rebanho, ela tem que ser uma troca. Eu tenho que buscar conhecer Milha e Milha tem que buscar me conhecer, para falar que eu o conheço e que ele está ao meu lado. Com Jesus é dessa forma. Quanto mais eu busco a Deus, mais ele se revela a mim. Quanto mais eu busco a Deus, mais ele se revela
a mim. Isaías 61, versículo 1 e 2. Eu não sou com a mão aleijada para que não te venha por socorro, nem o meu ouvido é surdo para que não ouça a vossa oração. Mas as vossas iniquidades é quem faz separação entre vós e o vosso Deus. Porque isso quer dizer que Deus, Ele está sempre disponível para o homem. E o homem tem que buscar a Deus para poder achá-lo. Se o homem não buscar a Deus com todo o seu coração, ele não vai achar sempre a Deus. Ele pode achar outras soluções, ele pode achar outro socorro, ele pode achar outra voz. Mas a voz de Deus, pela achar, ele tem que buscar a Deus. Ele tem que conhecer a Deus, que é o sumo pastor. E conhecendo o sumo pastor e se alinhando com a vontade dele, fica mais fácil eu me relacionar com o meu irmão da direita, o meu irmão da esquerda, com o meu irmão que está na fileira de trás ou na fileira da frente. Amém? O ponto 2 é ser pastor, é ser servo de todos e submisso ao Senhor em amor. Temos como exemplo a pessoa de Jesus Cristo. Está lá em Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele veio para servir. Ele foi servo e submisso. A Bíblia diz lá em Filipenses que ele esvaziou-se da glória de ser como Deus. Esvaziou-se de toda a sua glória e veio servir como homem. Ele veio servir. Mas tem uma pequena diferença aqui. A Bíblia diz que ele é servo de todos e submisso a Deus. Ele é servo de todos e submisso a Deus. Eu vou falar algo, mas não entendam mal. Quando ele fala que ele é servo de todos, é porque ele veio para servir. Mas naquele tempo, sacerdotes, fariseus, saduceus, outros homens que estavam na terra, queria ouvir o que lhe agradava os ouvidos, porque eles não entenderam que Jesus era submisso ao Pai e servo dos homens naquele momento. Veio para o servir, mas submisso somente a Deus, entendendo que fazendo a vontade de Deus, ele seria um bom pastor para toda a humanidade. E qual é o paralelo que eu quero fazer com isso? É que o pastor, quando ele sobe para ministrar a palavra, ele não é obrigado a falar aquilo que a gente quer ouvir. Ele é obrigado a falar aquilo que Deus lhe instrui a falar ao seu povo, aquilo que está na Bíblia. Ele não fala para ganhar likes, ele não fala para agradar a 2, a 3, ou deixa de falar uma verdade que está na Bíblia, porque muitos não vão gostar daquilo que vão ouvir. Mas o pastor que é sensível à voz de Deus, ele prega aquilo que Deus colocou no seu coração. E assim ele vai conduzir todos com a boa palavra de Deus, com um bom pasto, que é o que o rebanho precisa para poder estar alimentado e saudável. E ser servo de todos e submisso ao Senhor em amor também pega nesse sentido, de que nenhum homem que abre a palavra de Deus para ministrar como um pastor ou ministro da palavra de Deus, ele vai ser submisso ao homem para fazer aquilo que o homem quer. Ele vai ser submisso a Deus para fazer o que Deus quer, mas servindo em amor. Servindo em amor aqueles que Deus os colocou na mão para cuidar. Amém? Amém. Sua autoridade vem da humildade e do serviço, vivendo com temor a Deus e integridade.
A autoridade do pastor vem da humildade e do serviço, porque ele vive com temor a Deus e integridade. Temer a Deus é o principal pilar, a principal coluna para um pastor, porque sem temor a Deus, as partes anteriores ela não será cumprida, ele não vai ser sensível ao Espírito Santo, ele não vai ouvir a Deus, ele não vai guiar corretamente, mas a integridade vem junto com esse temor e com essa santidade. A integridade vem junto com o temor que vai trazer a santidade. Aí nós podemos voltar lá para o primeiro ponto que ele fala de exemplo. A integridade, a santidade e o temor, ele guia o rebanho como exemplo. Ele guia o rebanho com o exemplo. E depois que ele tem esse exemplo, essa santidade e essa integridade, aí ele traz a palavra que corta como uma espada de dois gumes. Como corta uma espada de dois gumes? Toda vez que alguém medita na palavra de Deus, se ela não cortar o ministrador, ela não pode cortar o povo profundamente, porque nós temos que entender, compreender aquilo que Deus falou para as nossas vidas, para poder abençoar, corrigir, redarguir, repreender, para fazer tudo aquilo que Deus tem vontade de fazer naquele momento que a palavra está sendo ministrada. Então, quando nós ouvimos uma palavra que é dura, uma palavra que não foi muito agradável aos nossos ouvidos, não tomamos como ofensa, não tomamos essa palavra como uma carapuça, porque um homem, ele não tem como saber da vida de todo mundo, mas se ela chegou ao meu ouvido e ela causou comichões, como diz a Bíblia, ela me deixou intrigado, é porque o Espírito Santo de Deus, ele me sonda e me conhece e sabe que eu preciso daquela palavra, que eu preciso ser transformado, que eu preciso ser mudado por aquela palavra. E se ela chegou aos meus ouvidos, em vez de eu tomar aversão à palavra ou a quem ministrou, eu tenho que dar glória a Deus, porque Ele olhou para mim e achou uma maneira de me corrigir e achou uma maneira de me repreender, porque se Ele fez isso é porque Ele me ama. Porque Ele me ama, Ele me repreende em amor. O terceiro ponto é acolhedor, apacenta com graça e devoção a Deus. Ele é acolhedor, acolhe a todos. Ele socorre as viúvas, socorre os órfãos, socorre aqueles que estão necessitados. Ele não socorre só. Ele não socorre só. Ele socorre com a igreja. Ele socorre com o corpo. Eu sei que o tempo está meio corrido, mas eu vou dar uma pausa. Uma vez eu fui convidado para pregar numa igreja lá na Piranga, não vou nem falar a denominação. Aí eu estava o dia todo tentando fazer um esboço, pastor Pedro Filipe. O dia todo tentando fazer um esboço. Tudo que eu escrevia, eu rasgava e jogava fora. Embolava e jogava fora. Aí deu 6h30, deu 6h40 e era 7h30 o culto nessa igreja. E eu digo, como é que eu vou pregar nessa igreja se eu não tenho nada, não tenho nem um rascunho? Aí fui na graça mesmo, né? Sem rascunho, sem papel, sem nada. Aí cheguei lá, aí começou a fluir. E a palavra era justamente que o pastor, ele não trabalha só, ele precisa da igreja para poder apoiá-lo, para poder ajudá-lo, porque se ele não tiver ajuda, ele não tem como trabalhar. Que o pastor, ele cansa, o pastor, ele é humano como todos os outros. E que se a igreja for esperar só pelo pastor, muitas coisas vão ficar a desejar. Porque não é só o pastor, muitas coisas é o corpo. O pastor, ele é o guia, ele orienta, ele acolhe com amor, ele dá um conselho, ele impede que um casal se separe com os conselhos e a direção de Deus.
ele traz palavra a alguém que ia cometer um suicídio, alguém que iria tirar a própria vida e não vai tirar mais porque a palavra de Deus o alcançou. Mas muitas das coisas é o corpo, como acolher os órfãos, as viúvas, aqueles que têm necessidade. Como eu disse, um homem para socorrer 200 ou 400 ou até mais, ele é impossível. Às vezes o irmão ele está passando necessidade, ele não tem o que comer, ele não tem o que vestir, mas outros não têm menção do que isso está acontecendo. E nós não podemos colocar na conta de 1, de 2 ou de 3 homens, ou de 5, toda uma função que é para a igreja ou para o corpo. E nessa feita eu comecei a ministrar nessa linha na igreja, e o pastor disse: ainda bem que você falou sobre isso, porque eu não posso falar e minha esposa não pode falar, porque nós conhecemos a todos. Aí eu na mente eu disse: está explicado porque a palavra queimada não estava indo para o papel, que a palavra queimada que Paulo diz é o conhecimento, né? Mas a palavra que vivifica, que é que vem do Espírito de Deus. E essa noite, nesse paralelo, eu falo a mesma coisa para nós, enquanto igreja, enquanto Jerusalém ou como corpo. Um homem, uma mulher ou 5 homens, eles não trabalham só. Quem trabalha junto é o corpo. E como corpo, nós funcionamos melhor do que um só membro ou uma só pessoa. Por exemplo, eu chuto a bola com a perna esquerda. Não chuto muito bem, né, Yuri? Mas chuto. Então, se eu não tiver a perna direita para me apoiar, não vai sair nem um chute. Aliás, eu não vou ficar nem em pé direito. E se eu não tiver o dedo mindinho, que é o menor do corpo, que é o menorzinho, eu não me equilibro. O meu corpo não se equilibra. Se eu não tiver um dedo do corpo, ou um dedo da mão, que faz parte do corpo, eu não vou ter algumas funções, e alguns nervos, eles vão se atrofiar, porque ele vai perder o movimento. O que é que eu quero dizer com isso? Que por mais que você pense que a sua função ela é pequena, e ela é minúscula no reino de Deus, se você não fizer como Deus te chamou para fazer, o corpo ele não vai funcionar perfeitamente, porque ele precisa de você para se equilibrar. Ele só vai alcançar o objetivo de corpo se todos os membros estiverem funcionando juntos. Então, com esse novo tempo, que eu escuto o pastor falar há vários domingos, que Deus está trazendo um novo tempo, que Ele vai fazer algo novo sobre a nossa igreja e sobre as nossas vidas. Eu acredito que Deus e o pastor vão precisar de todos, para que como corpo nós possamos fazer uma grande diferença. Amém? Em Tiago 1,19 diz: todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, porque só assim vai gerar no homem uma maior sabedoria. E ouvindo traz mais reflexão. Ouvir traz mais reflexão. Tardio em falar, porque nós vamos ouvir, analisar o que ouvimos, filtrar aquilo que ouvimos, reter o que é bom e praticar para a glória de Deus, para que a execução do corpo ela seja perfeita. Amém? O pastor sabe ouvir e acolher com paciência, sendo o abrigo seguro nas dificuldades do povo. O pastor sabe ouvir e acolher com paciência. Nós ainda temos uma trave e uma barreira, que é falar algo que revela que eu sou humano para outro, algo que revela que o Superman sangrou, que o homem está abatido, que ele está cansado, que ele está
meio para baixo. Então, aqui diz que o bom pastor, ele sabe ouvir. Você pode procurar o seu pastor e os outros pastores para poder lhe ouvir. Se você tem alguma necessidade, se você tem alguma coisa que queira a ajuda, como eu estou falando desde o primeiro tópico, o homem não pode ajudar outro homem se ele não souber daquilo que ele necessita. Então, se eu não abrir a minha boca para gritar por socorro, ninguém vai me socorrer. Se eu não falar aquilo que está me matando, eu não posso ser curado e não posso ser salvo. Porque se eu não tenho quem me ouça, ou se eu não quero falar para que alguém me ouça, como é que alguém vai me socorrer? Olhe para o irmão que está ao seu lado. Esse irmão, ele também pode ser o seu socorro. Amém? Ele é membro do mesmo corpo que você faz parte. Ele é membro da mesma igreja que você faz parte. Mas se for algo mais íntimo, algo mais pessoal, que você precisa de uma ajuda, pode procurar o pastor, a pastora, o pastor Pedro, os outros pastores, que com certeza eles irão te ajudar. Porque o pastor, ele sabe ouvir e ele sabe ouvir e acolher com paciência, sendo abrigo seguro nas dificuldades do povo. Nas dificuldades do povo. Concluindo, eu poderia dizer que o bom pastor reflete Jesus Cristo em presença, humildade e acolhimento. Que cada pastor viva esse chamado com fidelidade e com temor a Deus. Tomando como exemplo Jesus Cristo, o sumo pastor, que se esvaziou-se de si mesmo e veio como servo. Ele se humilhou à morte de cruz. Ele não precisava, ele não necessitava. Ele se humilhou à morte de cruz. Era a morte mais vergonhosa que tinha naquele tempo. E aos piores condenados que tinha naquela época. A morte de cruz era tipo a humilhação máxima da época. E ele se submeteu para lhe mostrar e para me mostrar de que o Filho de Deus desceu do seu trono, esvaziou-se da sua glória, veio como um homem, viveu como um homem, venceu como um homem o pecado, venceu como um homem as suas dificuldades, para que ele fosse chamado de bom pastor, dando a vida pelas suas ovelhas, dando a vida pelas suas ovelhas. Aí Paulo vai dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quando o tópico 2 vai dizer que nós devemos seguir em exemplo, que o pastor ele segue em exemplo, ele quer dizer justamente isso, que o pastor ele é imitador de Cristo. E nós olhamos para a vida dele e vemos Cristo nele, refletindo a glória de Deus, para podermos ter um norte a seguir. Para poder ter um norte a seguir. Eu sei que nunca agradaremos a 100%, como homem, como esposo, como pai, nem como pastores. Vocês não vão agradar a 100%. Vocês não vão agradar a todos. Mas não se preocupe, Jesus não agradou a todos. Jesus não agradou a todos. Pelo contrário, ele veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. O contrário, entregaram na mão dos romanos. Os romanos não quis, jogou para eles e eles decretaram uma sentença para o Filho de Deus. Vendido por 30 moedas de prata.
Muitas vezes nós podemos passar o sentimento de rejeição, o sentimento de desconfiança, mas Jesus passou por isso tudo. Jesus, ele passou por isso tudo. Jesus, ele passou pelo sentimento de que ele carregava uma culpa que não era dele, um pecado que não era dele, e ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas sim a tua. E aí, pastor Ismael, possa ser que no meio do caminho uma ferida seja mais rasa, outra seja mais funda, trava minhas pernas, bloqueia o meu caminhar, bloqueia o meu andar. A cruz era pesada, mas ele levou arrastando nos ombros, tropeçou, levantou, tropeçou e levantou. Tropeçou e levantou, mas ele levou a cruz. Porque se ele não levasse aquela cruz, eu não tinha salvação, você não tinha salvação, a gente não tinha cura, não tinha perdão, não tinha redenção, não tinha remissão de pecados. Estávamos condenados todos ao inferno. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Muitas vezes nós podemos transmitir todos esses sentimentos, mas o bom pastor, ele não desiste. E o pastor, ele não se escolhe, ele é escolhido. E se ele não se escolhe, ele é escolhido, então ele também não tem o direito de parar quando quer. Porque Jesus não parou. Ele continuou e andou até chegar naquela cruz, ser crucificado, ser zombado. És tu, filho de Deus? Vai salvar o mundo e não pode salvar a si mesmo? Se tivesse aberto naquele tempo, pastor Pedro, ele estaria nas bancas de aposta. Vai descer ou não vai descer? Porque lançaram sorte sobre ele. Mas ele não desceu. Ele não desceu. Então ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ou numa versão mais antiga, por que me abandonaste? E ele teve o sentimento de abandono e de solidão naquela cruz, pastora Nilson. Mas se ele não tivesse aquele sentimento, a gente não teria salvação. Mas em seguida ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Quando ele diz está consumado, os céus enegrecem, se escurecem, o véu do templo se rasga do alto abaixo, e como o sumo sacerdote, como o bom pastor, ele dá acesso livre às suas ovelhas para obter a salvação, a intimidade, para alcançar a sua redenção. Mas tudo isso porque ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele foi resiliente até o fim, transpirando gotas de sangue na sua oração, porque ele já sentia o peso que iria carregar, a dor que iria sofrer, mas ele não recuou. Então, quando você vê
um pastor, igreja, ou um homem que se dedica à palavra de Deus para lhe trazer uma orientação, uma vida melhor espiritual, ou para fazer manutenção na sua salvação, ou na sua carreira com Cristo, não me pediram para falar nada disso. Você olhe com um olhar mais de honra, de respeito, de amor, de carinho, solidariedade. Olhe com um olhar de serviço, dizendo: ele está servindo, em que também eu posso servir, em que eu posso ser útil na casa de Deus. Teve um tópico aqui que ele disse o seguinte: ele é servo de todos, mais humilde ao Senhor. Ele é servo de todos, mais humilde, mais submisso a Jesus, que é o sumo pastor. Quando diz ele é servo de todos, não significa que ele é funcionário, nem ele é obrigado a fazer aquilo que nós queremos. Como eu disse lá no tópico, ele faz aquilo que Deus quer. Talvez nós possamos confundir, porque ficou notório que muitas ministrações ou muitas pregações, ela é aplausível ou ela é agradável ao ouvido de quem está ouvindo. Por exemplo, eu já recebi várias chaves de carro e várias casas, eu já recebi. Não, assim, recebi, entendeu? O Senhor esse ano vai lhe dar um carro, o Senhor esse ano vai lhe dar uma casa. E talvez Deus não queira que eu ouça isso, ou com certeza Ele quer que eu ouça uma palavra de que me traga uma correção, uma ajuda, me traga uma direção. E o homem que é chamado por Deus, ele não vai falar aquilo que nós queremos ouvir, ele vai falar aquilo que Deus quer que ele fale. Ele vai falar aquilo que Deus quer que ele fale. Ele vai transmitir a vontade de Deus. Eu sou o bom pastor, sou conhecido pelas minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Digam comigo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz e me seguem. Então, que nós possamos ouvir a voz do bom pastor, compreender que ele instituiu homens como os pastores sobre as nossas vidas, para nos orientar, para nos guiar, e respeitá-los como pastores e autoridades de Deus. Apocalipse vai dizer que são anjos de Deus colocados sobre a vida da igreja, e que nós possamos ter sempre um respeito por todo homem que se dedica a ministrar a palavra de Deus. A ministrar a palavra de Deus. Que Deus nos guarde e nos conserve em integridade, tomando como exemplo os nossos pastores. Que nós possamos ter a compreensão exata de que, se formos submissos à palavra de Deus e andarmos alinhados com Deus, tudo aquilo que for decretado sobre as nossas vidas, sobre as nossas autoridades espirituais, elas acontecerão. Eu não vou precisar de A, de B, de C, nem de Z. Eu vou precisar do Espírito de Deus, que já me colocou homens e mulheres que são guiados por Deus e que nos traz alimento a cada dia, alimentos frescos e alimentos bem nutridos. Alimento bem nutridos. Amém?